Olá, bom dia a todos que assistem neste momento o canal virtual do Lar João Batista. Edivaldo César, estou aqui atendendo ao convite das nossas amigas do Lar João Batista, Isabel e Jô Ferreira, para auxiliar no momento doutrinário do dia de hoje. Então, com muita alegria e prazer que, apesar da situação em que estamos vivenciando agora, da pandemia, poder estar colaborando através da tecnologia, que é a grande providência divina para conosco neste grande momento em que estamos vivenciando a pandemia no planeta Terra. Então, neste momento, eu estou convidando a todos que nos assistem, trabalhadores, frequentadores da casa lá João Batista, lá no Garcia, na rua Prediliano Pita, e a todos que estiverem sintonizados com esse momento doutrinário, para uma prece, que possamos estar em comunhão com o pensamento divino nesse momento, para que o trabalho seja proveitoso para todos nós. Que possamos nos recolher intimamente, pensar no Mestre Jesus de Nazaré, com seu amor, com seu esplendor espiritual, com a sua luz, enviado do Pai para nos orientar aqui no planeta Terra. Imaginar Jesus sorrindo, de braços abertos, envolvendo-nos a todos nós num grande abraço de luz. Condutor e governador espiritual deste planeta, encontra-se acompanhando todo o nosso processo evolutivo. E possamos dizer a Ele, mestre, irmão, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós, pelos inúmeros benfeitores que estão trabalhando na Terra, auxiliando a humanidade, espíritos em processo de evolução espiritual para a perfeição, para o entendimento das leis divinas e para a vivência dessas mesmas leis que aqui nos encontramos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional e que neste momento, Senhor da vida, fortaleça os nossos bons propósitos de renovação íntima, para que esses dias de aprendizado sirvam para todos nós como mais um degrau na caminhada evolutiva em que nos encontramos. Abençoa a todos os trabalhadores, frequentadores, assistentes do Lar João Batista, Centro Espírita Lar João Batista, para que continuemos todos juntos no mesmo propósito, embora não estejamos juntos fisicamente, mas reunidos pelo pensamento nas propostas da doutrina espírita, que são as propostas da casa. Fortalece, Senhor, a todos os trabalhadores nos diversos departamentos que compõem a casa, para que cada um de nós possamos sentir, ouvir a Tua mensagem, nos fortalecermos no trabalho que estamos realizando, cujo objetivo principal é a nossa transformação moral. Que a Sua doce e suave paz, Jesus amigo, permaneça conosco, agora e sempre. Pois é, amigos e amigas, é com prazer mais uma vez que estamos aqui, colaborando com esse momento doutrinário do Lar João Batista. E o tema que nos foi oferecido, a parábola do joio e do trigo. Uma das inúmeras parábolas que Jesus enunciou com o objetivo de nos apresentar o reino divino em cada um de nós. E começamos verificando e lembrando para nós o significado das parábolas,
É uma mensagem alegórica dentro da qual se disfarça uma ideia central importante. Mensagem alegórica, que é emitida, que é contada, que é desenvolvida, mas que no íntimo, no seu miolo, na sua essência, se disfarça uma ideia central, importante, que pode ser compreendida exatamente no momento em que ela está sendo enunciada, a depender daqueles que a ouvem, que a sentem, que a percebem. Como também pode ficar para o futuro, para que seja compreendida de acordo com o nível de esclarecimento daqueles ouvintes de qualquer época em que sejam enunciadas. Então, parábolas são histórias contadas com objetivos primordiais. E Jesus, na sua sabedoria, diz a mentora Joana de Ângeles, através do mestre Divaldo Franco, que ele, em sua sabedoria de mestre, em contar história, as utilizava para passar o seu ensinamento grandioso. Então, foi uma metodologia, através da psicopedagogia de Jesus, que ele utilizou para nos ensinar o sublime do reino de Deus. Então, como sabedoria de mestre, aproveitava o contexto social do qual ele estava vivendo naquela época e já havia nos dito que não veio para destruir a lei, e sim dar prosseguimento, dar entendimento, auxiliar em sua compreensão. Então, por isso ele utilizava as parábolas para passar o ensinamento que era grandioso para aquela humanidade, para aquele povo, para os discípulos, para os apóstolos que se encontravam na época. E nós, como espírito, quem sabe se naquele tempo, naquela época, estávamos peregrinando por algum daqueles locais. Nós não sabemos. Mas o tempo se encarrega de trazer o auxílio necessário para entendermos as parábolas trazidas por Jesus. Mas os discípulos, lá em Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 13, tiveram a oportunidade de perguntar por que Jesus fala por parábolas. Por que eles falam por parábolas, mestre? E respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Pois ao que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem. Parece um paradoxo quando Jesus nos diz que veio para revelar o reino de Deus que está entre nós, que está em nós, que está conosco eternamente, e ao mesmo tempo ele falava por parábolas que, de um modo geral, aquela comunidade, aquela população não tinha condições de entender. Mas ele disse para os discípulos, porque para vós é dado conhecer os chamados mistérios, até quando nós não conhecemos, se torna um milagre, se torna um mistério, se torna algo incompreensível. Eles já tinham condições, na condições de espírito que se encontravam na época, entender o que Jesus estava falando, porque tinham colóquios particulares, onde o mestre fazia esses colóquios com o objetivo de educá-los, para que futuramente eles pudessem ser os divulgadores da mensagem. Mas a eles não lhes é dado, porque significa dizer que naquele momento nem todos se encontravam no mesmo nível de intelectualidade, no mesmo nível de moralidade, como também nos dias atuais. Então as mensagens que nos chegam, elas são graduais de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa condição de entendimento espiritual, de entendimento material, de entendimento científico. Então, até aquele que tem lhe será tirado. Se dará mais em abundância quem já tem, ou seja, quem já compreende, já entende. Ao absorver, coloca em prática. Se coloca em prática, tem abundância para distribuir. E quem não compreende, fica parado, fica sem entendimento naquele momento. E até o que tinha naquele momento que não foi bem compreendido, não será vivenciado, é como se tivesse sendo tirado
desistido da proposta, mas, como nós sabemos que a lei divina é justa, misericordiosa, amorosa e boa, para todos chegam os ensinamentos. Sempre chegaram, continuam chegando, e cada um de nós vamos buscando esses ensinamentos de acordo com a nossa condição de interesse, vontade, amplitude espiritual, compreensão intelectual, desejo, estímulo e boa vontade acima de tudo. Então, eles ouvindo não entenderiam, mas o mestre, como é mestre, sabia e sabe que as palavras que ele havia emitido são palavras de vida eterna, para todos sempre. E mais do que ninguém, Jesus sabe e sabia que no futuro esses mesmos espíritos estaríamos em contatos com as mensagens que foram deixadas para que nós pudéssemos entendê-la agora, nesse momento há mais de 20 séculos em que ele esteve conosco, peregrinando entre nós. É aí que entra o Consolador prometido. Eu vos enviarei um outro Consolador para que fique convosco eternamente, possa esclarecer o que não foi entendido, possa dizer o que não foi dito na época, porque não tinham condições de entendimento ainda. Então, nada fica sem resposta. E a misericórdia divina é para todos. É por isso que ele falava por parábolas. E todas elas têm um contexto e têm o objetivo de nos auxiliar na compreensão da vida. Os estudiosos, mais profundamente desse trabalho, nos dizem que as parábolas enunciadas por Jesus podem ser divididas em 3 classes ou 3 categorias. Primeiro, a dos usos e costumes, como tudo que se usava na época, o que era costume na época. A parábola que fala do samaritano, fala do rico e do pobre, fala dos talentos. Na época se conhecia quem era samaritano, quem não era, quem era rico, quem era pobre. Os talentos eram moedas divididas na época, então ele as utilizava para a compreensão do povo. A segunda classe, os assuntos domésticos, que tem a candeia sob o alqueire, que precisamos colocar, não pode colocar debaixo do, mas colocar no velador, os 2 filhos e o filho pródigo. E a vida rural, que todo mundo conhecia. Na vida rural é a vida do campo, a vida daqueles que semeavam, cultivavam e colhiam. E aí ele traz a parábola do semeador, que todo mundo sabe o que é. Um semeador sabe o que é semente. A parábola do joio e do trigo, que é a parábola que nos foi oferecida para o estudo desse dia, desta manhã de domingo. A figueira seca e os lavradores maus. E entre outras, que ele também anunciou, para quê? Para que a comunidade que o ouvia naquele momento pudesse fazer comparações. Dentro dessa alegoria, dentro dessa mensagem, dessa história, tinha uma mensagem importantíssima. Em todas elas, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está na consciência de todos os espíritos através das leis morais que regem a vida em todo o universo. Porque são leis emanadas do Criador e mantenedor da vida. Então, usos e costumes, assuntos domésticos. Todos os familiares tinham filhos, ou não, ou emprestado, ou filho que era do seu laço de consanguinidade, ou filho que era atraído pelo coração, ou filho de alguém que tomava conta. A vida rural, semear, colher e plantar. Lavradores e trabalhadores, todos pegavam na charrua para ter o seu próprio sustento espiritual. Então ele não veio destruir a lei, veio trazer entendimento, veio dar prosseguimento, e esse entendimento de acordo com o nível espiritual, intelectual e moral de nós, habitantes dessa escola planetária chamada Terra. Então, visto isso, sob as classes e a definição das parábolas, nós continuamos o trabalho para entendermos que em uma parábola, em todas elas, o mais importante está na transcendência. Toda parábola consta de 2 elementos, quais são? O simbólico material e o simbolizado espiritual.
O simbólico material é aí que está a comparação, a analogia, a matéria, que todos conheciam. Conheciam a semente do joio, a semente do trigo, conheciam o que é um filho, o que é um pai, o que é uma luz, o que é uma candeia, o que é uma semente que pode ser semeada e a depender do terreno, essa semente vai germinar ou não. Naquele momento, mesmo que o terreno seja endurecido, no futuro esse terreno vai se moldando para as sementes que continuam vindo, sempre vieram para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva e continuam vindo de acordo com as nossas necessidades. Então, não se prender à letra, que o próprio mestre já chamava atenção. A letra mata, mas o espírito da letra é o que vivifica. Porque se apegarmos à letra, queremos fazer cumpri-la por todos os tempos. Os tempos modificam-se. Os tempos são sucessões de coisas. Então, cada vez que as coisas vão se sucedendo, nós estamos caminhando no tempo. E as palavras dele são palavras para a vida toda, para a vida eterna, nós que estamos sendo conduzidos por esse Espírito amoroso, justo, enviado pelo Pai, co-criador do planeta, que nos assiste em todos os momentos e principalmente nos momentos de aflições. Então, transcender, colocar isso no nível maior, porque o simbolizado é para o Espírito. E o objeto de estudo da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo, todo está focado para nós, espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Porque o reino de Deus palpita na consciência de cada um de nós como semente em desenvolvimento, em germinação, através das potencialidades que todos nós possuímos, que estão em desenvolvimento. E a parábola do joio e do trigo foi anotada por Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. E o que diz essa parábola? A parábola diz que o Senhor semeou em seu terreno as sementes durante o dia, e as sementes lá permaneceram na terra, mas veio o inimigo durante um momento em que o Senhor não estava presente e semeou também o joio. E como joio e trigo são bem parecidos, começaram a germinar, a crescer, a vivificar juntos. E os empregados, os servos, os semeadores buscaram o Senhor. Senhor, o inimigo semeou o joio entre o trigo. Quer que nós arranquemos para queimá-lo e jogar fora? E o Senhor diz, não. Por quê, Senhor? Porque corre o risco de você arrancar junto com o joio o trigo também. Porque eles são muito parecidos. E muitas vezes deixamos nos levar pelas aparências. E muitas vezes nos utilizamos do joio pensando que é o trigo. Deixe para o momento da colheita em que ambos serão colhidos. E aí sim, porque pela colheita é que nós vamos observar quem é o joio e quem é o trigo. Porque o trigo se parece, mas não é. E o joio alimenta, vivifica. Então, no momento, nós vamos atar em molhos o joio e vamos queimá-lo. E ele vai desaparecer. E o trigo colhido será servido para a manutenção, para a alimentação, para a vivificação dos seres. Então, aí eles aguardaram. Tiveram que desenvolver em si, como nós temos também, a paciência, a ciência da paz. Aguardar as germinações necessárias para que em momento próprio possamos colhê-las e fazermos a separação devida. Então essa parábola que é o objeto de estudo nosso neste momento de reflexões doutrinárias. Jesus ensina, sobretudo, nesta parábola, a convivência do bem com o mal e o bom combate necessário para a nossa evolução moral e espiritual, no qual a vitória do bem conduz ao caminho da perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus como modelo e guia. Então, quando ele anuncia sobre o joio e o trigo, não arranque, porque o joio não se arranca assim de uma hora para outra. Porque muitas vezes as raízes estão ainda comprometidas umas com as outras porque nasceram juntos.
E a natureza não dá saltos. Aguardemos o momento da maturidade para arrancar o joio, separar do trigo e aí sim dar a destinação devida a cada um. Porque pelos frutos é que se conhece a árvore. Então, convivência do mal com o bem. E nós estamos assim ao tempo todo na humanidade, convivendo com o mal e com o bem. O mal, nos dizem os espíritos, que é a ausência do bem. Que não basta que nós evitemos o mal, é necessário que nós pratiquemos o bem para que o mal não possa nascer ali, germinar e se parecer com ele. Para a nossa evolução moral e espiritual é necessário esse combate. Um combate íntimo, porque nós já sabemos que nós somos os únicos que podemos modificar a nossa estrutura moral, espiritual, intelectual. E a vitória do bem é tranquila, porque o bem é divino. O bem nos conduz à perfeição relativa, lógico, à humanidade, porque perfeição absoluta somente Deus o é. Quem é Deus? Inteligência suprema. O que é Deus? Melhor dizendo, como Kardec perguntou. E não quem, que não é um personagem, não é uma personalidade. O que é? Se o que é, porque traz efeitos. E eles nos dizem que é a causa geradora de todos os efeitos do universo. Inteligência suprema. Causa primeira ou primária de todas as outras coisas. E a nossa perfeição, por isso, ela é relativa, porque nós sempre seremos criaturas. E Deus, o mantenedor da vida, o Criador, por excelência. Não somente Criador, mas também mantém, vivificando, nos permitindo que recebamos esclarecimentos em todas as épocas, para que possamos nos manter como espíritos em processo de evolução. E esse irmão, Jesus de Nazaré, os espíritos já nos dizem que ele é o nosso modelo e o nosso guia. Níveis de interpretação da parábola no sentido individual e no sentido coletivo. Objetivo, individualmente, aperfeiçoamento do ser humano, ou seja, espíritos ainda em experiências humanas. Rumo à perfeição. Todos nós somos convidados ao aperfeiçoamento. Esta é a nossa meta e direção à perfeição relativa, falada por Jesus em todos os seus ensinamentos. Então, no sentido individual, a parábola nos diz que nós carregamos em nós o bem e o mal. O bem é a nossa essência, a centelha divina que nós somos em expansão. Mas ao longo dos tempos estamos em depuração espiritual e ao longo dessa proposta, dessa caminhada, nós fomos convivendo com situações íntimas que não nos fazem bem. É o que nós chamamos de mal. Por isso que o joio convive com o trigo nas aparências. E à medida que vamos tomando conhecimento e discernimento, nós vamos aprimorando, preferindo o trigo e não o joio. Porque o joio traz consequências que não são boas para a vida do indivíduo. No individual, a interpretação, reflexão de como nós devemos comportar em relação aos sentimentos negativos. O reino é o semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas nesse campo nasceu junto o joio, semeado por quem? Por qual indivíduo? Então, devemos comportar em nós os sentimentos relativos. Como devemos comportar, analisar, decidir, perceber para fazermos a mudança necessária? Porque esse reino divino permanecerá para sempre, porque está na consciência dos seres. É por isso, companheiros e companheiras que nos ouvem neste momento, que nós, em determinados momentos reencarnatórios, buscamos dar saltos de qualidades para que não percamos tempo mais cultivando o joio
que nós já sabemos que não nos faz bem. Nas diversas experiências passadas, com certeza, convivemos com ambos também. E neste momento agora estamos tomando as reflexões necessárias do Evangelho para o nosso crescimento moral e espiritual. E as qualidades espirituais, o que são? As potencialidades divinas em nós, dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos, centelhas divinas que somos, em estado de latência, as potencialidades divinas em nós. São as sementes de trigo que se encontram em todos os espíritos. Qualidades, potencialidades, inteligência, razão, vontade, pensamento contínuo, sentimento, sensação, emoção. Lembremos de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor. Ele traz dizendo que no início o homem só tem instintos, depois sensações, o espírito, emoções, sentimentos, tudo corrompido, tudo desencontrado. E quando esse sentimento vai se requintando, vai se purificando, vai se depurando, é que se chama amor, que é a tônica que alimenta a vida. E João Evangelista já havia nos dito que Deus é amor. Foi a palavra, o sentimento sublime que ele encontrou para definir o Criador. Deus é amor. Então as sementes do trigo estão em nós. O reino é semelhante ao homem que semeou. Então Deus, quando cria fascículos de luz que saem dele, como diz a nossa irmã mentora Joana de Ângeles, esses fascículos de luz somos nós. Saímos prontos com todas as potencialidades do trigo que vão nos alimentando até alcançarmos a perfeição, como vários seres já alcançaram. Como é o exemplo do nosso mestre, modelo e guia Jesus de Nazaré. Mas nessa trajetória, nós vamos levando também conosco o joio, que não pode ser arrancado de uma vez só. Nós vamos ver aqui no decorrer desse processo por que não pode ser assim. Porque ninguém se transforma de uma hora para outra. Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. As escolhas que fazemos pelos sentimentos egoístas, negativos, o joio. Quando dormimos, perdendo oportunidades de desenvolver o que temos de bom e divino em nós. O mal é a ausência do bem. Daí o significado do joio. Veio o inimigo e semeou o joio. O que é o inimigo? Os adversários que estão entre nós mesmos, no íntimo de cada um de nós, que o mestre já nos aconselha a reconciliar com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Quem são? Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, julgamento desnecessário, incompreensão para com as atitudes do outro, que muitas vezes precisamos parar, refletir, por que fulano tomou essa determinada atitude para comigo? E aí nós vamos analisar se nós também já não fizemos com alguém, ou se não estamos fazendo. E essas reflexões nos levam à perfeição, porque vamos aprimorando a cada experiência encarnatória que nós passamos na convivência com os diversos seres espirituais que estão conosco neste momento. Familiares, amigos, conhecidos, todos aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos sociais. De repente vem alguma atitude que nós não entendemos bem. Então precisamos analisar essas questões que estão conosco também. Então, sentimentos egoístas, perdemos a oportunidade de aprendizado, quando são muitos os chamados e poucos os escolhidos, que não é de hoje que Jesus está no planeta nos convidando ao bem, ao bom e ao belo, mas cada um de nós só aceitamos o convite quando temos a vontade de fazê-lo. Então, o que é o mal é a ausência do bem. O bom e o divino em nós são as sementes que todos possuímos, porque Deus não é injusto. Questão 120 de O Livro dos Espíritos, a obra básica. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem?
E eles responderam: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, do mal significa dizer que nós não somos obrigados a passar pelo chamado mal, aquilo que é a ausência do bem. Não. É opcional, depende do livre-arbítrio, embora esse livre-arbítrio nós já sabemos que ele não é absoluto, porque o livre-arbítrio é de acordo com a capacidade de entendimento de cada espírito, e nós agimos assim. Precisamos agir pelo livre-arbítrio? Sim. E temos a responsabilidade que toda a nossa ação corresponde a uma reação que volta para cada um de nós. O espírito é criado simples e ignorante, nos diz a obra O Livro dos Espíritos. Simples no sentido de que nós vamos angariar e desenvolver os potenciais divinos em nós a partir desse começo. E a ignorância está em não sabermos no momento da criação qual seria a nossa destinação. Nós sabemos porque falamos, os Espíritos nos dizem que nós estamos nos aperfeiçoando em todo o potencial divino que está em nós. Mas nós não vivemos ainda a experiência de Espírito perfeito. Olha o exemplo de Jesus de Nazaré, modelo e guia da humanidade. A classe é única, superioridade moral absoluta, identidade moral com o estado evolutivo em que se encontrava na época, e hoje já está muito mais além. Não é dominado pela matéria nem pelas paixões. Está lá na classificação no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que nós podemos observar, dando uma lida e um estudo para entendermos o momento do planeta Terra, onde habitamos espíritos ainda chamados imperfeitos. Os espíritos, por quê? Porque Deus é perfeito, justo e bom. Nos dotou de todas essas potencialidades, mas nós não ainda desenvolvemos elas por completo em nós. Por isso a palavra imperfeição. Somos perfectíveis, mas ainda não estamos perfeitos. Então passar pela fileira do mal não é obrigatório. Passa-se de acordo com a caminhada evolutiva que cada um de nós estamos fazendo ou não. Outra questão interessante é a 121, próxima a essa. Por que é que alguns espíritos conseguiram o caminho do bem e outros o do mal? Seguiram, nós já vimos na anterior. Não tem eles o livre-arbítrio? Eles respondem com a pergunta, a Kardec para todos nós. Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, a capacidade de escolha para sentirmos o que é bem e o que é mal, e através do desenvolvimento da razão, nós percebermos aquilo que nos faz bem e seguir o caminho do bem. Por isso que Kardec perguntou por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal, livre-arbítrio. Mesmo na simplicidade e na ignorância, porque nós sabemos que como princípio espiritual, nós habitamos os diversos reinos que conhecemos na natureza. Mineral, vegetal, animal, hoje estamos no hominal, para alcançarmos o angelical, que muitas pessoas não sabem. Tem os serafins, os espíritos purificados, os nobres espíritos ministros de Deus, que com o tempo vão galgando outras esferas evolutivas. Então, nesse processo, a escolha é feita. Então, a partir do momento que a razão despertou, razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, emoção, sensação, sentimento, aí tomamos consciência da nossa existência e da existência do Criador. E a partir daí vamos agindo, colaborando com a obra, experimentando. O que nos faz mal, nós nos afastamos. O que nos faz bem, nós continuamos. Então hoje estamos nesse estágio. Pelas reflexões que viemos fazendo ao longo das diversas existências, que a vida é única, as existências como encarnados é que são várias, são múltiplas.
de acordo com as nossas necessidades. Então, quem seguir o caminho do mal, como seguem até hoje, é opcional. Tem consequências? Tem. Assim como também tem consequências para quem segue o caminho chamado do bem. E no nosso meio, na humanidade, quantos espíritos reencarnaram para ensinar a prática do bem para conosco até os dias atuais? Se não valesse a pena, Deus não nos enviaria esses exemplos de bondade, de justiça, de misericórdia, de dedicação exclusiva à prática do bem para que nós possamos aprender. O inimigo veio, semeou e retirou-se. Ainda mascaramos as nossas negatividades. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não. Porém, ele lhes disse, não para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos até a ceifa, até o momento de serem colhidos. Então o inimigo retirou-se. Significado terapêutico, as máscaras que nós ainda utilizamos são necessárias sim para as nossas convivências. Acreditamos que no estágio que nos encontramos, algumas dessas máscaras já foram descartadas, que estamos trabalhando o autoconhecimento. Quando chegamos, tomamos contato com a doutrina, nós vemos que os Espíritos estão nos dizendo realmente para que nós percebamos em que escala evolutiva nós nos encontramos. E façamos o esforço para alcançarmos a perfeição, que é a meta. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse não. Por quê? Para que não colha o joio no meio do trigo. E arranquem ambos. Vamos aguardar a ceifa. Então, assim estamos nós no planeta Terra, na condição de espíritos que espiam e sendo provados. O planeta por si só é material, que comporta, abriga espírito nessa condição moral. Então, mundo de provas e expiações está no íntimo, na consciência de cada um de nós. Que não percamos a oportunidade que o Evangelho está nos dando, que a doutrina espírita está nos dando agora, nesse grande momento de transição, para que possamos colaborar com o mínimo que seja da nossa parte, para conosco e para com as criaturas que convivem no dia a dia. Eis a função primordial da casa espírita, que é ser educadora de espíritos em todos os setores. Todos nós que trabalhamos nas diversas atividades da casa, nos afinamos com algumas delas. Alguns são palestrantes, outros são passistas, outros são doutrinadores, outros são médios, outros são evangelizadores, outros trabalham na assistência social. Então, esse chamado para esse trabalho está nos dizendo para fazermos o trabalho aqui dentro. Porque ninguém pode fazer por nós. Para que com o tempo nós vamos selecionando, tirando o joio com paciência, para que o trigo possa continuar florescendo, germinando e alimentando, porque é bom, é o belo que tem dentro de nós, fazendo parte da lei divina. Significa que a evolução de forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha, evitando a dor por consciência, reconhecendo as imperfeições, o joio, para no momento certo darmos destinação adequada. Não colhe agora, aguarde o momento, vamos colher junto. Continuamos no processo, estamos evoluindo, estamos trabalhando. Pequenina que seja a nossa colaboração nessa grande obra que nós estamos realizando nos centros espíritas, em qualquer lugar, como voluntário, em qualquer instituição, no hospital, numa creche, numa penitenciária, num abrigo, em qualquer parte que nós estejamos, tem objetivos, a evolução. E ela é de forma suave, é gradativa, é contínua, realizando o amor por escolha, aí é opcional. Nós vamos evitar a dor. Infelizmente, quem não vem pelo amor, só vem pela dor. Então, são escolhas que nós espíritos fazemos. Então, é opcional. Por isso que eles disseram lá a Kardec anteriormente, que não é obrigado passarmos pela feira do mal, não. Já diz o ditado popular que quando nós vemos a barba do nosso vizinho arder, o que é que nós fazemos?
Isso mesmo, colocamos a nossa de molho para não vir a passar também. Isso é sabedoria, inteligência. Então, por consciência, nós estamos agora evitando o que é mal. E nós já sabemos que o que é mal é aquilo que nós fazemos para o outro, que pode atingir ou não, mas primeiro nós é que somos o atingido. Então, o mal não nos é necessário, até o momento que a gente desperta a consciência, reconhecendo as nossas imperfeições, entre aspas, trabalhando com elas o joio, para no momento certo nós deixarmos de lado. E com o tempo nós vamos deixando que nem nos damos conta. E aí com o tempo a gente vai ver que estamos superando determinadas situações que antes para nós eram difíceis, mas que agora já estamos conseguindo chamar o outro para conversar, para dialogar, devido a determinada atitude que não nos faz bem, que não nos fez bem, e nós deixamos as coisas esclarecidas para que nós possamos caminhar seguros na nossa proposta evolutiva. Então a evolução dá-se dessa forma. Então a parábola tem objetivos, e o objetivo é justamente esse, que nós todos ouvimos falar sempre, a reforma íntima. Reformar aqui dentro, Deus só deu poder a nós, está nas nossas mãos, cada um de nós somos responsáveis pela nossa estrutura espiritual. O homem novo surge do homem velho, caracteres do homem de bem. Orgulho, vaidade excessiva são nomenclaturas para identificar a ausência dos valores essenciais do espírito. Então nós não saímos velho, cheio de imperfeições, de defeitos, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de desejo do mal, no outro dia acordamos santificado. Isso é impraticável, é impossível. Então o homem novo, ou seja, o espírito com novas propostas que estamos construindo agora, nós estamos construindo em cima das velhas propostas. Que estamos nós agora com uma proposta encarnatória nova, baseada em quê? Nas experiências do passado, que estão conosco, latente no subconsciente, graças à misericórdia divina, pelo esquecimento do passado, para que daqui para frente possamos fazer o novo. Lembramos o nosso irmão Chico? Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a partir de agora, todos nós podemos fazer um novo capítulo, um novo fim para essa existência. E acreditamos que todos que nos ouvem neste momento estamos neste caminho, trabalhando pela nossa melhoria e, como consequência, estamos trabalhando também pela melhoria da humanidade, porque nós estamos interligados no todo. E aí o trabalhador que faz esse trabalho na terapia, Alírio de Cerqueira Filho, nos diz que as características do homem de bem, que nós sabemos que estão lá no Evangelho, a bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão, a humildade, a fé em Deus, a confiança na justiça e na misericórdia. Em contrapartida, o orgulho, a vaidade excessiva, são nomenclaturas utilizadas para identificar em nós a ausência desses valores, das características do homem de bem, que ainda não foram desenvolvidas. Estão sendo, paulatinamente, devagarzinho. E lembro-me aqui da Loja de Deus. Sempre gosto de contar essa história. Já devo ter contado no Lar João Batista em presença física. E hoje estou contando aqui no salão virtual do Lar João Batista para que nós possamos relembrar. A Loja de Deus estava lá na cidade, onde aquele comerciante rico, poderoso, estava fazendo suas compras para suprir as suas necessidades. Ficou curioso pelo título, Loja de Deus, adentrou, chamou o balconista e disse: "Estou maravilhado com o que vejo." E o que ele via? Potes imensos de vidro escrito: bondade, misericórdia, perdão, amor, justiça, humildade, tolerância, tudo de bom. E ele ficou encantado, disse: "Vou comprar tudo." E aí o vendedor, o balconista, disse para ele: "Não, aqui não se vende nada, a loja é de Deus, doação."
Ele disse, ótimo, então embale de tudo que eu vou levar. Vou e volto para buscar. E quando voltou para buscar, o balconista lhe deu um saquinho que ele pegava assim pela ponta dos dedos. Disse, mas eu disse que eu queria de tudo e você apenas me dá esse saquinho pequenininho. Ele disse, pois é, Senhor, porque na loja de Deus, tudo que vem de Deus, vem semente. Sementes para serem plantadas, adubadas e desenvolvidas. E ele disse, assim é. Então, foi refletido, voltou para a sua fazenda e levou tudo isso. Assim somos nós, constituídos de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia, de perdão, de humildade. Caso contrário, Jesus não nos pediria. Ama teu próximo como mestre, como a ti mesmo. Perdoa, não 70 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Quando Pedro perguntou, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Orai por aqueles que se julgam seus inimigos. Que nós não temos inimigos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos centelhas de Deus em expansão. As convivências é que são tumultuadas porque os adversários são internos. O orgulho está aqui, a vaidade. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. Então nós vamos tirando o joio, vamos deixando o trigo aparecer e lá fora, no exterior, não haverá mais inimizade. É para onde caminha a humanidade do planeta Terra. Para mundo de regeneradores, mundo de regenerados. Nós estamos nos regenerando. Para a consciência, esteja onde estiver, o mundo será de regeneração, porque é o nosso íntimo que está se modificando. E ninguém pode mudar, nem nossos anjos de guarda, nem Jesus, nem Deus. A parábola continua dizendo, diz a parábola que todo joio será queimado. O fogo das expiações e das provas. A sombra é a ausência da luz. Como é que o joio está sendo queimado? O espírito, após a prática do mal, arrepende-se, mas não basta somente se arrepender, tem que reparar. Para reparar, preciso expiar. A expiação é um banho de luz, é uma depuração. Estamos deixando o joio que não nos serve para ser transformado e dar lugar ao trigo que nos vivifica. É por isso, amigos e amigas que nos ouvem neste momento, que nós habitamos o mundo, o planeta Terra, que está lá na escala do Evangelho. Provas e expiações. Qual outro que nós passamos? Está bem próximo ainda. Mundos primitivos. Viemos de lá, como espíritos primitivos no ensaio das primeiras encarnações, e agora chegamos apenas no segundo degrau da escala, que é expiar e provar. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque muitas vezes os espíritos solicitam passar por determinadas provas para quê? Para adiantarem o seu processo evolutivo. Então, o que assombra é a ausência da luz. Que brilhe a vossa luz. É o convite do irmão Jesus. O orgulho é a ausência da luz, humildade. O egoísmo é a ausência da luz, virtude, altruísmo. A ansiedade é a ausência da luz, serenidade. O convite é que brilhemos a nossa luz. E nós temos luz, sim. Todos nós somos possuidores de luzes espirituais. São as capacidades divinas que estão latentes em nós, porque nós somos oriundos da loja de Deus. Dai de graça o que de graça recebestes. Somos completos. Paciência, tolerância, bondade, estamos em desenvolvimento. Como desenvolver? Nas experiências humanas. Somos seres espirituais, como diz o filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, francês. Somos seres espirituais em experiências humanas. E não ao contrário. Até aprendermos a viver como tais. Somos espíritos sempre. As experiências humanas vão passar. E quando elas passam, elas nos fortalecem, nos aprimoram, para que a perfeição se faça presente.
Estamos nós agora, amigos e amigas, na experiência de uma pandemia. Se vivenciamos outras, não lembramos. Mas nesse momento, século XXI, a pandemia do Covid-19, ceifando vidas físicas. Quantos seres no mundo inteiro deixaram o corpo material e retornaram ao plano espiritual? Então, trabalhemos em nós essas reflexões desde o momento em que ouvimos a orientação dos meios de saúde competente. Fique em casa, aqueles que o podem ficar, mas evitem os contatos aglomerados, porque o vírus está se disseminando. Começou lá longe, em outro país. Talvez não pensássemos nem que chegasse até nós, mas hoje nós estamos vendo as condições como estão o nosso país e os outros países do mundo. Confiemos na bondade e na justiça divina. Reflexões, oração, cuidado conosco e com o outro. Tudo isso são potencialidades que nós estaremos desenvolvendo sem revolta, porque a revolta deixa o fardo cair. Obediência e resignação, meus amigos e irmãos, está lá no Evangelho. Obedecer ao consentimento da razão, do raciocínio e da lógica. E o sentimento do coração, a resignação. Nós entendemos que existem leis que só nos dão aquilo que nós precisamos. Nós emitimos, retorna para nós. Temos a responsabilidade de assumir o compromisso perante as leis divinas. Então, a obediência ao consentimento da razão e a resignação não é uma resignação apática, é uma resignação compreensiva. O Evangelho já nos diz que as causas das aflições são anteriores e podem ser também atuais. Então, que possamos refletir, porque estamos aqui para aprender e colocar em prática. O trigo, fraternidade, compaixão, serenidade, bondade. O joio vai desaparecendo, suave e gradativamente. Não arranque, tem que ser por substituição. Entendemos agora porque que na parábola o mestre diz, não arranque não, porque vai demorar muito tempo ainda. Há quantos milênios estamos nós reencarnando e desencarnando, convivendo com o joio e com o trigo. E ele chegou e nos diz, o jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa do Consolador, se me amais, guardai os meus mandamentos, meus filhos, meus amigos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. O Espírito da verdade, o Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco eternamente. Então, não mais uma personalidade, um profeta, um Elias, um Moisés, um Jesus, mas uma coletividade de conhecimentos enviado por ele, que rogou ao Pai por misericórdia, para que esse Consolador estivesse conosco já há 164 anos, vão completar agora do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E ele diz, a observância da lei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque apenas pede obediência à lei. Quando nós obedecemos à lei, nós não sofremos. Quando nós obedecemos à lei, amigos e companheiros, nós sabemos disso, nós nos aproximamos da lei. O jugo vai desaparecendo, vai ficando leve, suave, porque o trigo vai sendo substituído e o joio vai desaparecendo. O trigo se faz presente. Todo o potencial divino em nós vem à tona. No sentido coletivo, a interpretação dessa parábola, o autor resume na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E ao irmão São Luís que vem nos responder dizendo que o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça,
fonte do bem e da felicidade. Esse é um trecho da dissertação que São Luís nos traz, a pergunta última que Kardec fez: poderá o reino do bem existir na Terra? Ele diz sim. Por quê? Porque o bem é divino e a lei divina não falha. E Jesus nos disse que todas as ovelhas que o Pai a ele confiou, nenhuma se perderá. Porque aquelas ovelhas que não desejarem continuar no planeta, convivendo com o bem, essas ovelhas estão sendo encaminhadas a outras moradas da casa do Pai, de acordo com a sua condição, respeitando a condição de cada um de nós. É por isso que nós estamos nessa escola, que a nossa condição moral, por enquanto, comporta a vivência em mundos de expiações e provas. Estamos no rumo ao mundo de regeneração. As notícias têm nos chegado nesses dias que nós estamos vivenciando, que são dias difíceis. Bem-aventurados os aflitos, mas os aflitos serão consolados. Então trabalhemos o nosso íntimo pela implantação, pela germinação que já está plantado, melhor dizendo, o trigo. O trigo que alimenta a vida, que alimenta a alma, que alimenta o espírito. Estamos no rumo certo, conduzido por esse pastor que se chama Jesus de Nazaré, Jesus do planeta Terra, o grande mestre, irmão nosso, educador por excelência, que nos convida sempre. Coletivamente, o trigo representa todas as pessoas, espíritos, encarnados ou desencarnados, que desejam e praticam o bem. E o joio representam aqueles que ainda se comprazem no mal, que é a ausência do bem. Todos convivemos assim. Basta que analisemos sem julgar as situações da sociedade com a qual vivemos neste momento. Irmãos esforçando-se pela prática do bem, costurando máscaras para distribuir nas ruas no momento que souberam da pandemia, construindo cestas básicas para distribuir nos locais e naqueles que conviviam nas assistências sociais e promoção dos centros espíritas, para que continuem se alimentando, porque se já era difícil o presencial, quantos perderam emprego neste momento? Quantos tivemos que utilizar a criatividade para a sobrevivência? Então, nesses dias, estamos tirando lições proveitosas, embora outros estejam se revoltando contra a situação, semeando o joio da violência, dos assaltos, da agressão uns aos outros, ainda se comprazem no mal. Então, chega o momento da ceifa. Está chegando, meus amigos e irmãos. Sempre houveram e vai continuar havendo esses momentos de transição em todos os diversos planetas. Então, desde o momento da chegada do Consolador prometido, nós estamos percebendo que a ceifa, conforme a questão 1019 que acabamos de ler, e a sua resposta, isto já é a separação natural dos bons e dos ainda não bons, na grande transição, que estamos vivenciando de passagem do nosso mundo íntimo de expiações para a regeneração. Que não é o planeta que é responsável pela nossa situação, não. Muitas vezes enunciávamos assim, sem nos darmos conta, eu estou habitando um mundo de provas e expiações. Não é o mundo que está em prova e expiações material, não. A Terra está evoluindo materialmente, sim, porque toda a obra de Deus evolui. Mas quem está em provas e expiações das nossas próprias ações somos nós, isso mesmo. Responderam sabiamente. Somos nós que estamos, nosso mundo íntimo. Então a ceifa já acontece há milênios, mas chegam momentos que são ostensivos. Quantas pessoas já deixaram o corpo físico nas diversas contaminações de outras doenças no planeta? Mas quando chega uma pandemia,
aumenta-se esse número. Estamos nós vendo aí os noticiários, os números que a Covid-19 tem feito, e aí nós estamos nos preservando. Nós estamos orando, confiando na justiça, na bondade, fazendo a limpeza íntima, para que sirvam de defesas imunológicas na nossa condição, do nosso organismo mental, perispiritual, físico, pela prece e pelas boas ações, pela não agressividade, para conosco nem para com o outro. Então estamos percebendo a ceifa, conforme a questão 1019. O bem reinará na terra, desde que a terra seja habitada por espíritos bons, que já desejam o bem. E aqueles que ainda não desejam, não vão permanecer mal eternamente, porque na lei divina não existe isso. No momento em que decidirem, vão também compartilhar com o bem. Estão sendo deslocados para outras instâncias, de acordo com as suas necessidades, com as suas condições espirituais. Há muitas moradas na casa do Pai. Já havia anunciado o nosso mestre, e os Espíritos vêm nos trazer como princípio da doutrina a pluralidade das existências. Nossas existências são plurais. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eles herdarão a terra pacificada, de acordo com as palavras de Jesus de Nazaré. E os que ainda não se esforçam, os que estão semeando joio, serão exilados para outras moradas da casa do Pai. Nós não temos dúvida disso. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos apresentam categorias de mundos habitados de acordo com a condição moral, intelectual dos moradores. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos celestes, mundos divinos, mundos purificados, quando os seres já se encontram completamente depurados de todo joio, como Jesus, que a nossa irmã Joana de Ângeles nos diz, que Jesus, quem o conheceu, quem conviveu com ele e quem o está buscando, nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos nos modificando por essa força moral, e que ele, Jesus, fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros luminíferos para nos iluminar no planeta Terra, conduzindo as ovelhas que a ele o Pai confiou. Todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá nas sombras nem nas trevas da ignorância, nem semearão o joio para sempre. Eles tomarão consciência e vão escolher, vão preferir o trigo, porque semear o trigo faz bem. E quem está trabalhando pela pacificação da terra, voltará à terra para usufruir esse planeta no mundo pacificado. Os ceifeiros, quem são? Deixe para o momento da colheita, não pode arrancar agora. São os espíritos elevados, encarregados de fazer a seleção, encaminhando na seleção o joio e o trigo. Estamos no auge, amigos e irmãos, desta seleção. A cada um é dado de acordo com as suas próprias obras. Como estamos? O que estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus de Nazaré? Em todas as nossas atividades, em todas as nossas atitudes. E nós que estamos laborando no movimento espírita, nas atividades do centro espírita, volto a enfatizar. As atividades são ganchos que nós encontramos, que são oferecidos pela instituição, para que nós possamos cumprir com a nossa tarefa, com a nossa missão, que é a nossa depuração espiritual. Se nós iremos voltar à Terra para vivenciá-la pacificada, nós não sabemos, que vai depender das nossas obras. E ele já havia anunciado, não há injustiça. A lei é de justiça, de amor, bondade e misericórdia. E a cada um é dado segundo as suas próprias obras, isso se chama justiça.
responsabilidade. Todas as parábolas enunciadas pelo Mestre têm esse objetivo. Para concluirmos as nossas reflexões de hoje, para permanecermos no mundo de regeneração, é necessária a nossa regeneração. Desenvolver ao máximo possível os sentimentos essenciais, considerado o trigo semeado pelo semeador, transmutando os sentimentos, joios, que ainda trazemos em nós, para fazermos jus à pacificação interior, à morada dos bem-aventurados. Não tem outro caminho, nós sabemos. Ele é o caminho da verdade e da vida. Questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o espírito mais evoluído que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. Até então eles responderam: vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. E Jesus continua conosco e continuará por todos os tempos. E Kardec diz lá no livro que o Espírito de Deus o animava para ele vir trazer a luz, continuar conosco, ser devolvido ao plano espiritual ainda por ignorância da humanidade na Terra, todos nós, mas ele não nos deixou de nos amar. E não nos deixou órfãos. E na cruz, seu único pedido: Pai, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. São crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, meu Pai, para que eu possa auxiliá-las o caminho da regeneração, o caminho da paz, o caminho da felicidade. Porque eles encontrarão o caminho para adubar o trigo, para auxiliar o trigo a germinar. E esse trigo vai nos trazer a felicidade e a perfeição. Está aqui algumas referências, além do Evangelho de Mateus, capítulo 13, 24 e 30. Sabedoria das Parábolas, Humberto Roden. Parábolas terapêuticas, Alírio de Cerqueira Filho. 3 volumes, onde o terapeuta Alírio nos mostra onde está a terapia das parábolas enunciadas por Jesus. Parábolas evangélicas, Rodolfo Caligares, e outras obras de prudências, de conhecimento necessário de acordo com a doutrina, para que nós possamos sermos beneficiados com esses esclarecimentos. Então agradeço à equipe do Lar João Batista pelo convite amoroso e